Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para trazer a mensagem número 9 de hoje, sobre o tema Filhos de Deus e Filhos do Diabo, que nós já iniciamos nos vídeos anteriores, usando a primeira epístola de João, no capítulo 1, no verso 10, onde João diz, capítulo 3, 10. 1 João 3,10, bem do ladinho do Apocalipse, onde João diz: essa é a diferença entre filho de Deus e filho do diabo. Quem não ama seu irmão e não pratica justiça não é de Deus. Então nós já falamos várias coisas. Aqui nós já temos aí 8 vídeos sobre esse tema. Peço que você seja membro deste canal, que você indique para alguém. Aí já tem muito ensino sobre batalha espiritual, o que o diabo está fazendo contra a humanidade. Nós vamos ainda gravar muitos outros, se Deus permitir. Se Jesus não voltar hoje, que a Bíblia diz que Ele está voltando, a qualquer momento Ele vai voltar. Então você adicione aí no YouTube, Wagner Jesus, a verdade vos libertará, é o nome do nosso site, aí no YouTube. Você entra numa janelinha chamada vídeos, você acessa a palavra vídeos e vai abrir um monte de vídeo nosso de dentro deste canal, e você vai ver um monte de ensino com respeito a esse tema e outros temas que a gente envia toda semana para edificação dos irmãos, amém? Então hoje nós vamos usar Mateus 5,45, onde Jesus usa o termo, para que sejais filho do Pai que estás no céu. Olha aí, ele diz, somente estou fazendo aquilo que ele está dizendo aqui na palavra, é a única maneira de você ser chamado de filho do Pai que está no céu. Vamos ler o texto? Diz, qualquer que eu vou ler desde onde, por exemplo, eu vou ler desde o verso 37, Mateus 5, diz, seja porém o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Então tudo que a gente fala, o diabo já quer usar para trazer problema, ensino falso, briga, ira. Através do que a gente fala, vamos falar apenas baseado no que está na Bíblia. Vamos falar a linguagem do cristianismo, de paz, de amor, de perdão, de bondade, benignidade, porque o diabo é que gosta da gente usar palavras diferente do cristianismo. Então Mateus 5,38, Jesus diz, ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu porém vos digo, que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na tua face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa, porque Israel usava várias roupas, uma por cima da outra, e em cima da roupa de baixo botava mais uma capa para proteger do sol, de noite do frio. Então ele diz, verso 41, Mateus 5, se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2, dá a quem te pedir, não te desvida aquele que quiser que lhe empreste. Quer dizer, claro, se tu tiver dinheiro, tu vais emprestar para alguém, mas tu não vai sair emprestar para um cara que tu nunca viste na vida. Me empresta R$1 milhão aí que eu vou morar lá na China e daqui a 1000 anos eu volto para te pagar. Não é isso que Jesus está falando, entendeu? Aqui ele está falando, se você começar a falar que é Israel com Israel, é povo de Deus com povo de Deus, é o cristianismo conhecendo o outro como cristão, tendo amizade, porque aqui essas mensagens são para a família de Deus, não para um cristão ou para um israelita. Se ele é um desviado total, um ladrão, um bandido, você sabe, não é para isso.
As mensagens da Bíblia são para cristão, para aquele que quer ser o imitador de Cristo, viver como Cristo. Aí ele diz, verso 43, Mateus 5: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Quer dizer, quem fala mal de ti, tu tem que falar bem dele. Olha aí como isso aqui é tremendo. É o cristianismo, é toda a contramão das coisas do diabo. As coisas do diabo é o seguinte: falou mal de mim, eu também me vingo, sai espalhando o mal da pessoa, né, com fofoca, sendo jornaleiro do diabo contra aquela pessoa que falou contra mim. Aqui não está falando de pessoas que estão literalmente nos jornais, sendo acusadas de bandido, provado como bandido, como corrupto, comunista, que quer a destruição do mundo inteiro, das famílias, da pátria, das crianças. Não é isso. Aqui está falando de pessoas que estão no meio de você como irmão, como servo. E tem que ter a diferença entre quem serve Deus e quem serve o diabo. Aí diz, eu porém vos digo, amai a vossos inimigos, aqueles no meio dos teus irmãos, da tua família, cristãos, que quer se levantar como inimigo teu. Aí diz, bendizei os que vos maldizem, Mateus 5,44, fazei bem os que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Por exemplo, marido com esposa, um é bem cristão e o outro é um ímpio usado pelo diabo. O tratamento do cristão é diferente para com a esposa ou o marido que ainda está na treva, com maldade, com perversidade, com traição, com palavras duras. Agora, se ele vem bater, querer te matar, tu chama a polícia para mandar prender ele. Tem lei no Brasil, antes que ele te mate. Aí diz, verso 45, para que sejais filho do Pai que está no céu. Então, o Pai que está no céu, ele criou pessoas aqui na terra de um comportamento igual ao do Pai que está no céu. Tanto que no verso 48 de Mateus 5, Jesus disse, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Se eu sou filho de Deus, eu vou procurar a perfeição nas minhas ações, no que eu ensino, no que eu falo, no que eu faço. O que é perfeição? Na minha tradução mais antiga, que é perfeição. Perfeito não é quem não erra, mas quem quer dar o melhor. Tem gente que diz por aí pregando, não somos perfeitos, é mentira. Eu escrevi até um dos livros que escrevemos, que tem o tema, eu quero ser perfeito como Jesus. Já doamos esse livro para você de graça pelo Zap. Se tem alguém aí que quer esse livro, tá bom? Entre em contato conosco aí, tem meu número, mas se não, eu vou te dar logo meu número aqui, ó, 984904763 e o código do Maranhão 98. Peça o livro que eu te dou pelo Zap e você abre, lê, tira a cópia, joga para outros. Vamos evangelizar. Essa palavra perfeição, a busca da perfeição está na Bíblia dezenas de vezes em várias áreas da nossa vida. E aqui diz que quando eu trato mal as pessoas, pelo diabo estar me usando, eu não vou ser perfeito, porque nessa área eu quero sempre deixar o diabo me usar contra meu próximo. Mas se eu quero ser perfeito, eu vou perdoando, eu vou mudando, eu vou buscar a regeneração, a libertação nessa área, eu vou orar, vou me santificar, para me parecer com Cristo, nos meus valores, nas minhas ações, naquilo que eu falo para com meu irmão, e isso eu vou na busca do que a Bíblia chama aqui de perfeição. Para quê? Para me parecer com meu Pai Celestial.
tentando parecer com meu Pai Celestial, eu estou na busca da perfeição, já que o mundo vive na malignidade, na corrupção e espiritualmente está parecendo com seu pai Satanás. Você não sabe, é uma batalha que acontece no mundo invisível, que o diabo não deixa eles saberem disso. E quando você fala isso, que eles são imperfeitos por maldade, por opção de vida, e por isso o diabo, que é o pai deles, de 1 João 3,10, então o que eles fazem? O diabo faz eles perseguir a gente, chamar a polícia para prender, ou eles mesmos dão pancada, pai expulsa filho de casa, marido acaba casamento. Então, irmãos, mas mulher acaba casamento com o marido porque ele quer ser cristão, ela não quer, e ela vai atrair ele por aí porque está levada por Satanás, que ela vive na perfeição que o diabo coloca na terra para as pessoas, perfeito como Satanás, maligno, incrédulo, ateu, que é isso que o diabo quer. Então, meus amados irmãos, aqui diz: ame os teus inimigos, Mateus 5,44. O diabo nunca vai querer ninguém aprender isso. Satanás sempre vai combater igrejas que pregam isso, para que o mundo não saiba que para você ser chamado de filho de Deus, você tem que amar em qualquer situação. O mundo pode ser teu inimigo, mas você tem que amar. Mas pastor, e se meu marido quer me matar? Eu continuo amando, vou interceder e ser amor, mas vou dizer, se tu continuar, vou chamar a polícia e vou me separar de você, porque você vive querendo me matar. Você está sendo usado pelo diabo a vida inteira, então você vai procurar outra pessoa. Irmãos, aqui diz: ame, eu é que tenho que amar, eu que tenho que perdoar. Então tem ações sim que pessoas cometem que a gente pode perdoar, quando é uma palavra de maldição que alguém lança contra nós, te humilhando, te excluindo, falando mal de você, perdoa, porque você está sendo alguém que quer se parecer com Jesus. Você nunca vai ver Jesus dizendo: eu vou te odiar para sempre, se tu me odiar para sempre. Não, ele tem sim a ira dele para sempre contra o pecado das pessoas, não contra as pessoas. Você entendeu? Ou melhor, no fundo, quem vive praticando vai ter que prestar conta com Deus. Tem um lago de fogo esperando. Então ele avisa, e se a pessoa morre nas suas malignidades, infelizmente ele amou até o fim, perdoou até o fim, mas se a pessoa nunca se arrependeu, Atos 3,19 diz: arrependei-vos para que sejam apagados os seus pecados. Então, se ele não se arrependeu, foi ele que perdeu tudo, e por isso temos que falar. Mas a minha parte, amar, eu tenho que pregar, que eu tenho que amar. Então amar não é só falar, são ações. Trate bem a pessoa, viu, que te aborrece, que te odeia. Onde ele passar, você diz bom dia, boa noite, boa tarde. Se ele não falar contigo, ele está notando que você não é igual a ele. Se Deus tiver um plano na vida dele, infelizmente muitos vão morrer sem Deus, vão morrer perdidos. Mas se Deus quiser dar um escape para ele, Deus vai revelar e dizer: olha aí, ó, como ele não é igual a você no comportamento, porque ele está me imitando, você está imitando o diabo. O diabo é que anda contigo, sai dessa vida. Eu conheço multidões, irmão, que Deus deu sonho, deu visão, revelação, para ela
ver que o diabo que andava com ela. Como certa vez nós pregávamos na casa de uma irmã daqui da igreja, e a gente tinha uma oração e um ensino bíblico nessa casa, parece que era 2 vezes no mês, e ela reunia a família, e lembro que uma delas era espírita, e o espiritismo eles não gostam de ouvir, e certa coisa que você fala eles combatem com ódio, porque eles já têm uma Bíblia deles chamada o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem muita mentira religiosa, muita coisa. Por que é mentira? Porque é contra a própria Bíblia, contra ensinos bíblicos que Jesus deu aqui, que lá está tudo distorcido. Aí quando você vai falar, ela diz que a gente que está mentindo, porque na Bíblia deles, escrito por Allan Kardec há cerca de 100 anos atrás, é que está certo, porque eles foram acostumados só naquele livro e nunca leu a Bíblia. O Espiritismo diz que é proibido ler qualquer livro, a não ser só a Bíblia deles, que é uma Bíblia da capa preta chamada o Evangelho segundo o Espiritismo. Quer dizer, eles botam um monte de ensino que nada tem a ver, que eles inventaram, que o Allan Kardec inventou, o diabo deu para ele, e distorce o verdadeiro cristianismo. Aí eu pregando para ela se zangava, ela me dizia um monte de coisa, dizia que eu estava errado. Tudo bem, aí eu disse para ela, pois eu quero fazer uma prova contigo. Eu quero que a partir de hoje você pergunte para Deus, quem anda contigo, se é Deus ou o diabo. Eu quero que você ore, porque lá em casa eu vou estar orando também, pedindo para Deus se revelar para ti. Quem é que anda contigo, se é Deus ou o diabo? Ela dizia, não, Deus está comigo. Porque eles usam o nome de Jesus também no Espiritismo. Ele diz, Jesus está comigo, eu durmo com ele, acordo com ele. Digo, então, eu quero que você ore para Deus, porque eu vou orar também para Deus te revelar quem é que está andando contigo. Aí o tempo passou, certa vez, a irmã dela, que era membro aqui da igreja nessa época, ela ligou para mim e disse, pastor, você vai poder vir o dia X aqui para o estudo bíblico em casa, para a oração? Eu digo, sim. Por quê? Porque a minha irmã teve uma visão, uma revelação, viu? O nome dela é Nilde, porque ela depois passou a ser membro aqui da igreja, passou a ser uma menina muito dedicada a Cristo na igreja, e depois eles se mudaram para o outro lado, estão se congregando em outra igreja, mas ela se tornou uma serva de Deus por causa dessa revelação que ela teve. Qual? Ela se tornou uma ex-espírita e uma serva de Deus por causa dessa revelação. Qual? Ela morava sozinha na casa dela com o meninozinho, o filho dela, e dormia na mesma cama, um menino de cerca de 12 anos de idade. E ali, na madrugada ou meia-noite, não me lembro que horário foi, uma pessoa abraçou ela, e ela pensou que era o filho dela que estava do lado da cama. Ela abraçou também, só que aquele abraço se tornou uma pessoa igual a um homem, e começou a apertar, depois a mão veio para cá, para a garganta dela, começou a sufocar, e começou a matar. E ela começou a se lembrar, porque eu disse para ela, quando o diabo te agarrar, clama o sangue de Jesus, clama na tua mente, Jesus me lava com teu sangue, me cobre com teu sangue. E quando ela viu aquilo agarrando ela, literalmente, Deus abriu os olhos dela, ela viu uma caveira horrível, um homem igual uma caveira, com ódio, tentando matar ela, sufocando, ela já estava morrendo no último suspiro. Foi que ela clamou no sonho, Jesus me cobre com teu sangue, me lava com teu sangue. E Jesus tirou aquilo, desapareceu depressa. E ela ficou desesperada, ligou para a irmã dela, pedindo oração, que ela queria se entregar para Jesus, que ela sabia que Deus estava dizendo que a religião que ela estava era do diabo, que o diabo ia levar ela, porque Satanás sabia que a partir daquele dia, ou matava ela, ou ela perdia totalmente como membro do Espiritismo para ser um cristão. Assim Deus quer fazer com você, meu irmão.
Cuidado com malignidades. Deus quer te revelar. Cuidado com palavras que você diz para os outros, sem conhecimento, para ferir quem está pregando a verdade para você. Cuidado. Ore muito, porque o mundo está dividido entre Deus e o diabo. E a terra está dividida entre filho de Deus e filho do diabo. 1 João 3,10. Ponto. Envie essa mensagem para alguém. Já voltaremos para trazer a 10ª e última mensagem de hoje sobre o tema Filho de Deus e Filho do Diabo, em 1 João 3,10. E nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.